Hoje a gente vai falar da Klabin. Para começar falando de uma companhia, a gente sempre começa pelo retorno oferecido ao acionista no período. E o retorno da Klabin histórico é de 5.800%, portanto quase 6.000% de retorno pelo simples fato do carrego. Metodologia essa que eu sempre passo para vocês, é a única maneira de obter altos retornos, são as 3 chaves do sucesso. Trazendo isso para a vida real, o que isso significa? R$ 1.000 investidos no período teriam se transformado em quase R$ 60.000. É um fator multiplicador exponencial. Histórico de 5 anos da companhia aqui embaixo para vocês. O Ibovespa no período devolveu 50%, enquanto a Klabin no período deu um retorno negativo de menos 24,23% ao acionista. Os últimos anos não estão sendo fáceis. Um ou dois recados bem rápidos antes da gente entrar no fundamento, que é o principal na análise de uma empresa. Eu vou estar sorteando e mandando direto para o seu endereço um livro fechado, envelopado. Caso você já tenha lido, você pode pegar esse livro e presentear outra pessoa que você goste muito. E caso você não queira esperar, eu preparei uma lista dos principais livros que o investidor deve obrigatoriamente ler antes de começar a investir. É imprescindível que você leia e estude antes de investir. E na parte de baixo também tem livros de desenvolvimento pessoal, livros que podem sim mudar a sua vida. Vamos comentar de maneira bem rápida agora o resultado do segundo trimestre de 23, ela acabou de divulgar agora há pouco, e ela teve um lucro de 970 milhões, estável no year over year, e uma queda de 23% quando comparado no trimestre, nada para se preocupar. Ponto de atenção são 2 nesses resultados e a gente já vai falar deles. Antes de mais nada, sempre olhem o EBITDA da companhia para depois estar olhando para o lucro e para depois estar olhando para não recorrentes. Esse é o primeiro ponto. E o EBITDA teve uma queda de 32% anual, de 31% trimestral, ponto de atenção. Eu não vou nem citar a questão de preço, tá? Porque o preço está em queda da commodity e a gente vai estar falando de celulose, os 3 tipos de fibra, mas eu não vou me atentar nisso. A commodity está em queda sim, só que como consequência é a mesma situação que eu já falei da Vale. Se vocês entrarem no balanço da Vale eu citei, a mesma situação está acontecendo aqui, ó. Os volumes de celulose, papel e embalagens vendidos no segundo trimestre foram 21, 17 e 3% menores que um ano antes, respectivamente. Aqui na parte de baixo, ó, foquem aqui. O custo de produção de caixa de celulose aumentou, ou seja, a companhia lucrou um pouco menos, o EBITDA foi um pouco menor, o custo subiu e as vendas caíram. Entra naquela situação de empresas ligadas a commodities que eu sempre trago para vocês. A Klabin é uma empresa boa para mim, eu julgo ela como uma boa empresa. Porém, não adianta por si só ela realizar um bom trabalho, sendo que ela é dependente de fatores externos, dependente de commodity e demanda. Então, ponto de atenção aqui é queda de EBITDA, queda de venda e crescimento de custo. Tudo muito em linha com o esperado. O mercado já esperava um lucro desse, o mercado já esperava um EBITDA um pouco maior, sim, mas muito nessa casa. E o mercado também já conta com uma desaceleração de demanda, o mercado já conta com o preço de commodity. Por isso a ação não teve uma resposta tão forte para baixo ou para cima. Um dia normal para a Klabin, e é assim mesmo que você como investidor tem que entender esse resultado trimestral. Um resultado trimestral extremamente em linha com o esperado. E de acordo com Peter Lynch, ele segue a tese que eu sigo, que é de lucros, lucros e mais lucros. No fim das contas, é a única coisa que importa para o acionista. E para isso basta você acessar a DRE de qualquer companhia e pegar o histórico de lucros dela. A DRE da Klabin é fácil de visualizar. Ela tem uma receita crescente e constante nos últimos 14, 15, 16 anos. Ela tem períodos sim de prejuízos, porém, também de acordo com Peter Lynch, você deve separar suas investidas por categorias. E a Klabin, bem como Petro, Vale e outras demais, ela é uma empresa cíclica por estar ligada a commodity, e esses anos de prejuízo dela não deveria ser fator de exclusão para você, uma vez que ela é cíclica. A foto que você tem que ter é essa, de receita e lucros constantes. Segundo ponto a ser analisado pelo investidor é o retorno que a empresa oferece. O ROI histórico da Klabin é de 10,8%. Nos últimos 3 anos ele está muito acima. Dividend Yield, teses essas também de Benjamin Graham e Luiz Barsi. Luiz Barsi é o maior difundidor dela aqui no Brasil. Como eu sempre falo, a média histórica do Dividend Yield da Klabin não é bom. Na realidade, ele é bem ruim. Porém, o que vai sustentar o investidor que quer ter uma carteira remunerada é o Dividend Yield on Cost, fórmula essa que eu também já mostrei para vocês.
Então, na medida que vocês forem comprando a companhia, recebendo distribuição de proventos e recomprando, expandindo assim a sua base acionária, você cada vez mais vai elevar o seu dividend yield on cost. E um dividend yield on cost na Klabin, na casa dos 2 dígitos, não é nada impossível, dependendo do preço que você pagou e a quantidade de ações que você tem. Vamos falar agora do preço sobre lucro, quarta foto que o investidor deveria ter. A média histórica da Klabin é de 26,58, muito contaminada por esse período aqui. Então eu não levaria ele em consideração, eu excluiria ele e teria essa foto aqui. E hoje o PL dela é de 5, o que pode parecer baixo, eu já falei para vocês no vídeo da Vale, tomem cuidado. Empresas cíclicas, o que você busca é inversão de valores no que diz respeito a múltiplos preços sobre lucro. Então, no caso da Klabin, Petro, Vale e demais cíclicas de commodities, eu não levaria muito em conta o fator do preço sobre lucro. Ele pode dar uma visão errada do momento da companhia. Basicamente, o preço teto do bar, se você pega os dividendos distribuídos de determinado período, o que eu vou pegar aqui é do ano de 2022 fechado, divide por 6%, que é o mínimo que ele aceita como forma de remuneração da companhia, e você teria um preço teto de 5. Ou seja, quem quer ser acionista da Klabin hoje poderia estar comprando a companhia até o preço teto de 5 para estar recebendo uma remuneração mínima de 6% ao ano. Ainda oferece uma ampla margem de segurança, caso você seja um seguidor da tese do preço teto. Indo agora para outro cálculo esse defendido por Benjamin Graham, a gente está falando do preço justo. Preço justo e preço teto são coisas totalmente diferentes. Cálculos diferentes com finalidades diferentes, ok? Então, o preço justo de Benjamin Graham, a gente tem essa fórmula aqui, caso vocês queiram consultar ou se adaptar. Basicamente, o que o investidor deve fazer é pegar 22,5, multiplicar pelo earnings per share, que é o lucro por ação, 0,87, multiplicar novamente pelo business value per share, que é o valor patrimonial por ação, 1,90. Ele chegou a um resultado astronômico, eleva a raiz quadrada a sempre essa fórmula, nós teríamos um resultado de 6,09. 6,09 é o preço justo que Graham estabeleceria para a ação da Klabin. Pura e simplesmente isso. Qual é a minha opinião sobre a companhia? Opinião essa pessoal, intransferível e do canal, não é recomendação de compra ou de venda. Eu tenho Klabin e ela tem uma nota 3. Ou seja, eu considero ela uma boa empresa. 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Quando eu olho companhias que eu não vejo diferencial, quando eu olho companhias que no setor você tem concorrentes à altura, e agora eu vou explicar para vocês o porquê da nota 3. Nós temos Klabin, nós temos Irani e nós temos Suzano. Eu possuo exposição às 3. Eu sigo a tese de Peter Lynch, e Peter Lynch terminou a carreira dele com mais de 1.400 ações no portfólio dele. Ele sempre dizia, se eu tenho boas empresas com bons fundamentos em bons setores, por que não tê-las todas? Fecha aspas. E foi isso que eu fiz quando eu montei uma posição no setor de celulose. São uma das minhas ações mais recentes, inclusive das concorrentes Suzano, Irani e Klabin. Eu não julgo a Klabin como sendo a melhor, eu tenho uma delas que é a minha preferida. Eu vou estar falando isso quando eu fizer vídeo da companhia. Porém, conforme o tempo passa no mercado de capitais, você busca simplificar a tese de investimento. Então, simplesmente para mim, as 3 são boas. Eu tenho uma posição normal, não é alta, porque o meu gerenciamento de risco não permite. Então, uma posição de baixa a normal exposta nas 3 companhias. Simplesmente isso, sem florescer, sem ter paixão por nenhuma delas. Eu tenho posição nas 3. Então, esse é o principal motivo de eu classificar a Klabin apenas como uma boa empresa. Ela é cíclica, ela tem um yield baixo e ela tem concorrentes à altura. Eu me expus às 3, pura e simplesmente isso. Porém, provavelmente dentro do gerenciamento de risco da pessoa que carrega ela há muitos anos e que já multiplicou o capital dela por mais de 60 vezes, ela com certeza será uma ótima ou uma excelente empresa. Esse julgamento é muito pessoal, tenham isso em mente. E se você quer ter de fato exposição a isso, você só tem uma maneira: encontrar boas empresas bem fundamentadas, a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as venderem. Pura e simplesmente isso. Não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo se você tem a companhia, se você carrega ela há muitos anos, se você concorda ou discorda da avaliação que a gente está fazendo dela aqui no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.